Boa noite, paz e bem. Contemplando a palavra de Deus neste fim de semana, primeira leitura, o nosso livro do Êxodo. Geralmente, neste fim de semana, a palavra de Deus, ela nos aponta para a questão da oração e da persistência na oração. Então, a oração, ela é uma das práticas fundamentais da vida cristã. Nós, os cristãos e cristãs, nós nos comunicamos com Deus por meio da oração. E a primeira leitura, livro de Êxodo, mostra que muitas e muitas experiências nossas de oração se dá na luta da vida, nas guerras que nós enfrentamos em nosso cotidiano, em nossa vida. Livro de Êxodo, aqui, os amalecitas estão atacando Israel. E Israel precisa se defender para existir. E então, os jovens mais fortes são reunidos em torno dos homens, né, mais experientes, e estes vão enfrentar o inimigo. Enquanto Josué com o grupo está combatendo, Moisés, Arão e Hur, eles vão se pôr em oração. E aí, o símbolo é muito bonito. Enquanto Moisés ergue as mãos e reza, Israel vai vencendo. Quando Moisés se cansa e baixa as mãos, Israel perde. Então, na experiência cristã, isso é muito forte, porque na batalha da vida, nós usamos da oração como um alimento que nos dá força para vencer as batalhas da vida. E o que acontece? Há momentos em que nós nos cansamos, e nos cansamos de rezar. Nem sempre dá para a gente rezar com todo aquele ânimo, com todo o vigor. Às vezes nos cansamos. Quando enfrentamos, por exemplo, alguns sabem disso por experiência, alguns sabemos por experiência, quando nós enfrentamos depressão, às vezes não dá vontade, gente, de fazer absolutamente nada. Inclusive, não tem força para rezar. Mas sempre tem aquele irmão abelhudo, aquela irmã abelhuda, aquele irmão mexeriqueiro, que chega para a gente e fala: tenha ânimo, reze, que você vai sair disso, nhé. Sempre tem. A pessoa não consegue perceber que a depressão, ela tira a força vital da pessoa. E que a primeira vítima dessa força que se esvai é exatamente a motivação, o ânimo. A pessoa perde o ânimo. E qual é o conselho que a gente dá para a pessoa? Tenha ânimo. Diante de diversas guerras da nossa vida, exemplo, essa guerra, a guerra contra a depressão, nas grandes batalhas contra a nossa vida, às vezes nós não temos força para ficar com as mãos levantadas. E aí a gente precisa fazer como Arão e Hur fizeram. Colocaram uma pedra, Moisés se assentou na pedra, e Abraão pegou um braço de Moisés, Hur pegou outro braço, e eles mantinham os braços de Moisés ao alto. E com isso, então, Israel foi e venceu a batalha. Às vezes nós precisamos de pessoas que abracem os nossos braços para mantê-los em pé. E nós precisamos muito de pessoas assim.
Pessoas que, em vez de ficar falando, tenha ânimo, pegue nossa mão, pegue nosso braço e esteja com a gente, do nosso lado. É mais necessário. Na segunda leitura, é um espetáculo, tá? Carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta, um espetáculo de beleza. Paulo está dizendo para Timóteo que nós precisamos permanecer firmes. Se vejam, na vida de oração, nós precisamos de firmeza, persistência. E com isso, Paulo está dizendo que um dos meios principais para motivar a firmeza na oração é a palavra de Deus, o estar com a palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus. Então, aquela nossa Bíblia, que está parada lá em casa, aberta no Salmo 91, para tirar mal olhado, mal gouro, que assim, as outras páginas todas branquinhas, mas a do Salmo 91 está até amarela, ali na nossa sala. Aquela Bíblia, ela está pedindo assim, Demétrios, leia-me. Demétrios, reze-me. Estude-me, esteja comigo, eu sou sua companheira, aqui Deus fala com você. E Paulo está dizendo isso para Timóteo, olha, desde a infância você conhece as Escrituras, olha que bonito, desde a infância. Nós aqui, muitos de nós passamos pela catequese na infância, e lá na catequese, então, a gente lia algumas partes, alguns trechos da Bíblia. E nós aprendemos a ver lá os 10 mandamentos, algumas parábolas de Jesus. Obrigatoriamente vimos o bom samaritano, obrigatoriamente vimos o filho pródigo. Então nós passamos por diversas partes da Escritura, desde a infância. Muitos de nós, desde a infância, conhecem as Escrituras. Ainda assim, todo o nosso conhecimento é muito pouco. Precisamos conhecer mais. E aí, olha, Paulo está dizendo para ele, a Escritura tem poder de comunicar sabedoria. Sabedoria essa que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Lembra? Não somos nós quem nos salvamos. É Jesus quem nos salva. E essa salvação nos alcança quando nós acreditamos nele, quando nós temos fé nele, porque o Pai o mandou para a nossa salvação. Então, pela fé, nós alcançamos a salvação que ele nos deu. E aí, Paulo, ele vai dizer uma das frases mais importantes para o nosso convencimento de que a palavra de Deus, ela é atual, sempre atual. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. A palavra de Deus ajuda a gente a ser gente boa, gente fina. A palavra de Deus ajuda. E ela é útil para inspirar, para ensinar, para argumentar, para corrigir. A gente, muitas vezes, vai corrigir o irmão com as ferraduras, dando coice. E a palavra de Deus fala, não, você vai chamar em particular, vai conversar com carinho, vai conversar com respeito, com firmeza, mas com respeito e com carinho. A palavra de Deus nos ensina a sermos melhores. E aí, Paulo, ele continua dizendo para Timóteo, ele continua dizendo, diante de Deus e de Jesus Cristo,
que há de vir a julgar vivos e mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Ele está dizendo, Jesus um dia vai voltar. Ele já está com a gente, mas ele vai voltar. Por isso a gente precisa trabalhar para ele, servir com insistência, com oração. E aí ele dá o conselho para a gente, ó. Proclama a palavra. Ó, proclamar a palavra. Você pai, você mãe, filhinho pequeno, dá uma lidinha na palavra de Deus. Escolhe uns textinhos mais de acordo, tá bom? Não vai pegar lá, porque fulano matou ciclano, arrancou as tripas dele. Não, peraí, vai com calma. Mas leia a Bíblia com a pessoa mais jovem, leia a Bíblia com a criança, para ir acostumando, para ir saboreando. E a dica que a gente sempre dá, evangelho. Comece pelos evangelhos, comece pela pessoa de Jesus. Então, proclama a palavra. Insista oportuna ou importunamente. O pessoal está brigando, seja inoportuno, vai lá e fala de paz. Vai lá e fala de paz. Estão brigando, mas você vai falar com eles brigando? Vou falar de paz para eles. Pessoal, acalme-se. Isso não é bonito, não. Agora, se tiver com faca na mão, aí toma cuidado. Tá bom? Muito bem. E aí, meu irmão, ele continua. Argumenta, repreende, aconselha. Ó, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Tá vendo? Com paciência, com educação, sem calçar ferradura, sem dar coice. E aí ele vai, né, nos dando essas dicas práticas de que a palavra de Deus que nos ajuda a rezar, ela ajuda a nos transformar. Em quem? Em criaturas novas, em gente melhor. A palavra de Deus tem esse poder. E quando a gente olha o Evangelho, Jesus conta uma parábola para mostrar para nós a necessidade de rezar sempre. Insistir na oração. E a parábola é: havia um juiz injusto. Então, lá no tempo de Jesus, existia um ou outro juiz injusto. Graças a Deus isso acabou. Não é verdade? Não existe mais esse tipo de coisa. É verdade. E aí, então, mas naquele tempo tinha um juiz injusto. Não temia Deus, não respeitava homem algum. Gente boa, né? Não teme a Deus e não respeita ninguém. Ó, gente fina. Ruim. Traduzindo, um juiz ruim da peste. Muito ruim. E aí o que acontece? A viuvinha. A viúva sofrida. Gente, no tempo de Jesus, uma mulher que ficava viúva, ela não tinha direito a receber herança. Não tinha direito à herança. A herança passava para os filhos, ou se não tiver filhos, para o homem mais próximo da família. Não tinha direito. E se a herança não ficasse com alguém que a acolhesse, ela ia viver na miséria. Ia viver na miséria. E então havia muitas viúvas que mendicavam. Eram mendigas. Muitas viúvas. E aí, gente, essa viúva, ela estava exigindo o seu direito. Ela não pede, ferre como adversário. Não pede isso. Ela fala, faça justiça contra o meu adversário. Justiça. É para fazer justiça. Porque ela está sofrendo de injustiça. E o juiz nem aí com a coisa. Mas pensa numa viúva danada. Ela insistiu, pegou no pé, insistiu o seu direito, mandou cartinha, não sei se mandou cartinha, mas foi lá, foi na IPTV, chamou, fez reportagem, e ela insistiu, foi falar com o padre, fala com o juiz, por favor, e foi falar com o bispo, não tinha ainda nessa época, né? Mas ela foi lá e exigiu os seus direitos. O juiz quer saber de uma coisa, vou fazer logo justiça para essa viúva, porque senão ela vai me agredir. E ele fez.
Aí Jesus pergunta para a gente, peraí, se um juiz injusto e safado fez justiça para a viúva, porque ela insistiu, quanto mais Deus, que é bom, não fará por nós? Então, Jesus fala, eu digo, ele vai fazer justiça e vai fazer justiça rápido. Mas tem uma pergunta, quando o Filho do Homem vier, ainda encontrará fé sobre a terra? E aí Jesus joga a batata quente na nossa mão. Eu e você, teremos fé? Seremos insistentes na oração? Ou a gente vai desistir? Nas batalhas desta vida, infelizmente, nós não temos o direito de desistir. Não temos esse direito. Não nos deram. Nós vamos ter que lutar até o fim. Por isso, saibamos, Jesus está conosco e Ele está cada vez mais presente quanto maior for a nossa dificuldade. Ele estará conosco. E termino lembrando, se você nunca viu, verá. Se você nunca ouviu, ouvirá a famosa parábola das pegadas na areia. Depois você vai lá nos Googles da vida e coloca as pegadas na areia. E lá você vai ver ou a música ou o poema. E você vai entender o que aqui está dizendo. Jesus está conosco nas batalhas desta vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.